bem. Tô gravando hoje alguns vídeos pro canal e parei aqui aproveitando para fazer a introdução também desse vlog da arrumação da estante, arrumação aqui do cantinho que eu faço as lives, que eu faço os vídeos pro canal, né? Tanto as gravações aqui dos vídeos, que também edito, então, enfim, tudo relacionado ao canal. Vão ter fragmentos aí que eu vou juntar ao longo, né, do vlog. Algumas coisinhas eu retirei dessas pílulas, né, vou dizer pílulas assim, e mandei em formato de shorts aí, soltei nas redes sociais para vocês irem meio que acompanhando ao longo dessa arrumação, porque eu sei que quando a gente faz mudança tudo demora, né? Então, para vocês não ficarem tanto tempo esperando, eu resolvi soltar esses shorts assim, só é um vídeo muito rápido, não é nada cheio de detalhes, só para vocês verem, né? Era coisa para vocês verem meio que visualmente, nada de detalhes assim mesmo, né? Eu até comentei para algumas pessoas que eu falei assim, shorts, não tem muito tempo para fazer realmente detalhe, a não ser que seja uma coisinha pequena, e aqui é muito vamos falar em relação à estante, mas tem muito detalhe aqui, então para eu fazer um shorts, né, para mostrar detalhe de cada parte da estante, 1 minuto realmente seria pouco, porque eu sei que vocês têm curiosidade de ver quais são os livros realmente, tudo em detalhe, o que decora, então é pouco tempo, né? 1 minuto para fazer tudo. Então eu falei, vou soltar pílulas, porque o pessoal vê o visual assim, quando você olha assim, putz, já vi mais ou menos a estética ali, pronto. Agora, detalhadamente, é um vídeo um pouco mais comprido, né? Então já não deixa de ser shorts é o que a gente fala, são coisas curtas. Então agora realmente vocês vão acompanhar, então vou mostrar a estante, detalhe por detalhe, vou mostrar em relação também à decoração do local aqui que eu uso para trabalho do canal. Então tudo em detalhes para vocês. Espero que vocês gostem. Foi uma delícia montar, por mais que seja demorado, porque eu não tinha como ficar só montando isso. Então assim, a estante eu tinha que ficar esperando meu marido tá ali. Então assim, quando a estante chegou, tem o primeiro encomendou a estante, então tem o tempo de espera para a estante chegar. Quando a estante chegou, o meu marido já ia viajar no outro dia. Então, o que aconteceu? Só deu para montar um lado da estante. O outro não dava mais, né? Então, teve que ficar para quando ele voltasse. E aí, então, o que a gente fez? Montou um lado. E aí, assim, eu tenho um jeito, cada um... assim, nunca tive estante realmente de livros. Eu tinha prateleira, que tem eu ainda uso elas aqui, vocês vão ver tudo, mas estante eu nunca tive na vida, então é a minha primeira estante, assim. E aí, assim, pelo que eu via das pessoas que tinham estante, cada uma tem o seu jeitinho certo de arrumar, ou seja por autor, ou seja por coleção, ou seja, enfim, cada um tem o seu jeito. Então, como só tinha montado um lado, e aí eu já tava meio que pensando como eu queria deixar arrumado. Então assim, na hora que eu fui tirando, pegando as caixas dos livros, às vezes não estavam da seleção que eu queria, todos ali. Então, né, eu ia tirando, então fui tentando. Então, aqui são os DVDs, então os DVDs foram até a primeira prateleira que eu arrumei. Então, como só, né, tinha essa quantidade e dava certinho assim, 2 nichos, eu falei, não. Então, já essa são os nichos que eu já consigo arrumar e deixar já no projeto final. E aí, conforme eu fui pegando as caixas, que era só uma estante, tinha que ser o que dava na estante. Então,
Às vezes vinha livro que eu tava em cima, eu deixei livro que eu vou ler esse ano, mas aí depois abri outra caixa, não era mais livro que eu tava lendo esse ano, eram livros que eu já tinha lido, enfim, aí você colocava num outro nicho pra arrumar, aí ia desmontando, aí pegava uma outra caixa, era outra coisa, então assim, fui arrumando do jeito que dava, né, com essa possibilidade. Quando o marido voltou de viagem, aí sim, vamos montar outra. Aí foi, montou, né? Então, esse tempo que ele estava viajando, eu fiz essa, né? Tirei alguns livros, já fui colocando aqui, fui arrumando mais ou menos, e aí depois que montou esse outro lado, aí fiz a arrumação final. Mas enquanto isso também fui arrumando outras coisas da casa, né, a mudança em si. E aí quando ele voltou, montamos essa outra parte da estante e aí sim eu fiz a arrumação final. E aí tinha as decorações, tinha algumas coisas aqui que ainda não tinha, que vocês ainda nem viram, que eu não fiz, shorts, né, que foram decorações que eu fui achando depois, né, também. E aí vocês vão ver agora. Então ficaram algumas decorações, por isso demorou até um pouquinho mais para sair esse vídeo. Mas é isso, pessoal, não vou falar muito mais, eu só quis realmente explicar por que eram shorts que saíram, mas não consegui ver direito e não sei o que. Então assim, até falei que vocês iam conseguir ver melhor nos vídeos e nas lives, enfim. Mas agora é um vídeo somente disso, para vocês verem em detalhes o meu cantinho aqui de trabalho, cantinho de live, cantinho das gravações e a estante em si. Espero que vocês gostem. E é isso. Fiquem com o vlog da arrumação. Pessoal, essa é metade da estante. Foi o que deu pra montar realmente nesse final de semana. E já dá pra começar a arrumar um pouco dos livros. Em breve eu vou também montar a outra metade e aí realmente finalizo a arrumação dos livros. Mas é só para poder mostrar para vocês um pouquinho aqui da estante. E aí depois que eu arrumar nessa parte os livros, eu mostro mais um pouquinho para vocês. Oi, pessoal. Então, essas 3 caixinhas aqui são dos DVDs que eu tenho, né? Minha coleção, né, de DVDs. E aí já vou arrumar elas na estante. Então são as primeiras coisas que vão entrar ali realmente. E aí, assim que eu finalizar a arrumação, eu volto e mostro pra vocês como é que ficou. Primeiro eu vou tirar aqui da caixinha e aí depois eu começo a arrumar lá na estante. Bom, gente, aqui eu acabei de arrumar a minha coleção de DVDs. Então vocês podem ver que aqui nessa parte eu arrumei os DVDs das peças que eu já apresentei, que eu tenho gravado. Aqui também são espetáculos de dança que eu apresentei. Tem DVDs de séries também. Aí aqui já começa alguns filmes que tem o Iluminado. Tem aqui também, peraí, o Iluminado. Tem o Sexto Sentido. E tem o Silêncio dos Inocentes. Então, eu acabei arrumando assim, dessa forma. Aqui também tem DVD de viagem que eu fiz, de videoclipe que eu montei coreografia, DVD com fotos de book que eu já andei fazendo. E aí coloquei aqui pra decorar. Aqui tem a placa, né, naturalmente, já ligado a essa temática. E aí aqui tem alguns dos filmes que eu tenho aqui na minha coleção, algumas coleções de séries de filmes também. E o que vocês já conhecem antes da mudança, que é o De Volta para o Futuro, o xodózinho, o box, né? E aí
tá dessa forma que tá arrumado. Pode ser que depois, né, comece a colocar mais coisa, queira mudar alguma decoração, mas a priori, como eu mexi com isso, né, só com os DVDs, então eu arrumei realmente dessa forma. Então é só para poder atualizar como é que tá indo aqui a arrumação. Oi, pessoal, então vamos para mais uma atualização. Aqui são algumas sacolas, caixas que já estavam aqui em cima, que foram as últimas coisas que eu empacotei realmente. E eu deixei até em sacola porque eram alguns livros que já iam fazer parte para esse ano, alguns livros que acabaram chegando no meio, né, na última hora, assim, antes de me mudar, então coloquei em sacola para facilitar, e aí já tava aqui. E aí só que aconteceu um pouquinho desastre lá embaixo, um cano meio que começou a vazar, e aí começou a molhar algumas caixas. Então as caixas que realmente pegaram, né, a água pegou realmente, eu tive que tirar os livros de dentro, trouxe já aqui pro estúdio aqui, né, que é o quarto que eu faço de estúdio. E aí o que eu fiz? Primeiro eu fiz essa separação de pilha, né, de livros que eu quero, no caso um Homem Chamado Wolf, é um livro que eu quero ler esse ano, né? Não, ele não está, quer dizer, ele fez até parte da LC, mas eu não consegui participar da LC. Então é um livro que ficou para eu ler aleatoriamente sem estar em um cronograma. Mas essa pilha do Homem Chamado Wolf são dos livros que são para ler esse ano, e a do lado são livros para o ano que vem. Que já tem o cronograma montado, né, gente? Eu e também os grupos que eu tenho parceria com as meninas, a gente já começou a montar o cronograma para o ano que vem. Então, assim, não tem todos, mas dentre os livros que estavam nas caixas que a água pegou, esses são os que são para esse ano e para o ano que vem. Então, eu vou trabalhar com esses aqui na estante e aí depois eu volto para atualizar para vocês. Aqui já separei mais alguns livros, a maioria deles já são livros lidos. Tem alguns aqui também de livros para o ano que vem, né, de cronograma que já está pré-definido. E aí eu vou arrumar na estante e depois mostro para vocês. Essa prateleira eu coloquei os livros que vão ser lidos ainda esse ano. Tem até já alguma decoração que não está em ordem, porque conforme eu vou pegando ali a caixa que eu vou achando, eu vou colocando já aqui na estante, depois eu arrumo direitinho a ordem. Então, assim, não é completamente a ordem final que vai ficar, mas essa é a estante dos livros que vão ser lidos ainda esse ano. Ainda tem mais para colocar aqui, mas é o que eu achei ainda das caixas que eu tô pegando. Essa outra prateleira aqui são dos livros que são pro ano que vem, que a gente já começou a fazer cronograma dos clubes de leitura, então já tem alguns livros definidos, e aí conforme eu também vou achando, eu vou colocando aqui nessa estante. E aqui embaixo são de livros já lidos, também não estão em ordem assim, porque como já são livros lidos, eu quero arrumar já, se for alguma série, colocar junto, autores, tudo, só que não tem ainda todos aqui que eu já li, não dá ainda para arrumar muita coisa. Tem alguns, tem até, vocês podem ver que tem Bridgerton, tem alguns aqui da Agatha no meio, Josh Melanie, já tentei deixar meio que junto assim, mas tá tudo bem misturadinho ainda, que foram só os que eu consegui achar por enquanto. Aqui nessa outra coloquei livros de peças, então tem Shakespeare, tem Ariano Suassuna, né? Shakespeare já deixei meio que em ordem realmente, mas ainda tem mais alguma coisa, então
conforme eu for achando, eu vou ajeitando melhor. Mas por enquanto é assim que tá arrumada a estante. Depois eu atualizo mais para vocês. Então, pessoal, aqui já fiz também uma divisão. A maioria dessas pilhas aqui são de livros já lidos, mas também tem uma pilha de livros que são de projetos já programados. Então vou arrumar aqui na estante e depois eu mostro para vocês. Oi, pessoal, então já abri outra caixinha aqui, já fiz a separada, livros já lidos, livros que ainda vão ser lidos para esse ano, comecinho do ano que vem. Então eu vou colocar na estante e aí depois eu mostro para vocês. Bom, gente, aqui terminei, né, de montar a outra parte da estante. Então agora eu vou dar continuidade realmente na arrumação. Como vocês viram, só essas prateleiras de cima realmente que estão arrumadas. Aqui eu só fui encaixando e agora com essa outra parte já vai dar para finalizar a arrumação toda. Então vamos, daqui a pouco eu volto para fazer uma atualização para vocês. Bom, pessoal, finalmente consegui finalizar a arrumação aqui da estante. Eu vou passar de prateleira por prateleira para vocês poderem ver como é que ficou. Começando aqui por baixo, aqui eu procurei colocar os livros de bolso, né, até de coleção. Então já fui meio que arrumando que é de coleção junto. Tem da Zahar, tem da Antofágica, que é coleção. E também os livros de teatro. Tem o box do Shakespeare aqui, que é maiorzinho, mas como eu coloquei livros de teatro, então eu coloquei junto. Mas eu procurei deixar essa prateleira com os livros de bolso aqui, pra ficar mais, assim, visivelmente melhor, assim, até de estética, né? Agora passando para prateleira do lado, temos a prateleira do King. Tá em ordem, né, cronológica, dentre os que eu tenho aqui. Não tenho todos do King, né? O King tem muito mais que isso, mas eu procurei colocar na ordem cronológica, já dos livros que eu li mesmo. Já coloquei junto, mesmo dos que eu não li. Os únicos que não estão aqui são os que vão ser lidos esse ano, que aí tá na prateleira dos livros que vão ser lidos esse ano, mas aqui ficou a do King. Agora passando para a próxima prateleira, aqui coloquei o box das Mulheres Assassinas, do Liz Campbell. A gente tá lendo o primeiro dele até no projeto do True Crime lá no Catarse. Ano que vem a gente vai ler o segundo, mas como é um box eu deixei dessa forma. E aqui nessa prateleira, junto com o box, tem os livros da Agatha Christie. Coloquei até uma decoração aqui. E eu procurei colocar meio que junto as coleções, né? Então tem da Folha, tem a LPM, tem outros da LPM, mas como ainda não fiz, gravei o vídeo pro canal, então não tá ainda aqui na prateleira. Depois ele vem pra cá. Tem as duas coleções aí do Globo Livros. Globo Livros eu só tenho, na verdade, acho que esse mesmo. Não, tem mais um, que ainda vai ser lido esse ano, então tá na outra prateleira. Tem da HarperCollins, que aí eu já deixei tudo junto. Tem da coleção de bolso. E
a Dark Side, que fez o dicionário de venenos também. Então procurei assim colocar junto os que são de coleção da Agatha. E aí pra ter só essa sequência pra mim mesmo. Agora passando para essa outra prateleira aqui do lado, essa é a prateleira que tem um design meio diferente. Então aqui tem alguns livros da minha época de criança, que são livros portugueses. Esses eu não consegui realmente me desfazer, eles são até capa dura, eu já mostrei em alguns vídeos do canal. É uma coleção portuguesa, não é muito fácil de achar essa coleção não, hoje em dia, mas ainda acha. Então tem os livros aqui da minha irmã, opa, vai cair a placa aqui, a placa. Então tem os livros da minha irmã aqui, que são livros infantis também. Como tem muito livro aqui de capa dura, HQ, essas coisas, eu coloquei no Código da Vinci, que esse é o ilustrado que eu tenho. O Nome da Rosa também. E aí tem a coleção do Heartstopper. Ainda tem o último que vai sair, né? Tem Pinóquio, que também é capa dura. Aí remete a tema de livros infantis, que a gente conhece. A primeira coisa que a gente pensa, Pinóquio, contos infantis, né? Então eu pensei nessa lógica. Tem Anne de Green Gables, que é quadrinhos, e Pequeno Príncipe, eu tenho 3 versões aqui dele. Tem 2 aqui do Mosteiro, tem pra gente grande e tem o original, que também a primeira coisa que a gente pensa é infantil, mas gente, é um livro que, né, pra qualquer idade, mas pensei dessa primeira forma para colocar aqui na estante. E aí tem essas decorações que eu já coloquei também na prateleira. Agora passando para a próxima, essa prateleira aqui são dos livros que serão lidos ano que vem, mas tem também alguns já de 2027, mas eu quis arrumar assim, todos de uma coleção, do mesmo autor, essas coisas assim. Então tem alguns aqui, mas tem outros em outras prateleiras que não dava tudo aqui. Então vou tirar a placa aqui para vocês verem. Procurei colocar os que tem autores, né, o mesmo autor ou de repente a mesma coleção. Tem um Jorge Amado aqui também, já um spoiler aí. E aí assim, Jorge Machado também tem biografia. Tem do Charlie Donlia, que não é um projeto do canal, isso daqui é uma coisa meio que por fora, que eu tô fazendo com algumas amigas. E aí eu arrumei dessa forma. Então são leituras que são a partir do ano que vem em diante. Então eu só arrumei realmente assim, autores e coleções juntos, dessa forma. Bom, passando para essa próxima prateleira, essas foi uma das primeiras que vocês viram, é a prateleira dos DVDs, por isso que tem o ET, até coloquei coisas de filmes aqui, de decoração, mas essa prateleira eu deixei aqui, ó, peças que eu fiz, me apresentei, espetáculos de dança também que eu me apresentei, um DVD que tem uma coreografia que eu montei para um grupo, uma viagem que eu fiz para Disney, tem o meu book que eu fiz um tempo atrás e eles gravaram um DVD, e aqui tem séries, então tem A Casa das Sete Mulheres, tem também
Ailda Furacão aqui, Dona Flor e seus 2 maridos, e tem presença de Anitta. E aí, para ocupar o espacinho aqui, eu deixei alguns clássicos do cinema que são O Iluminado, O Sexto Sentido e O Silêncio dos Inocentes. Era uma coleção do jornal, eu nem lembro que jornal que era esse que saiu essa coleção. E era tudo, deixa eu ver se tem aqui. Não tá aqui escrito, não tô lembrada agora qual foi, da onde que era, se era de repente alguma revista, mas antigamente tinha muito essas coleções. E aí eu coloquei aqui porque era o espacinho que dava pra colocar. Passando para a prateleira do lado também são os DVDs, também temática, né, de filmes aqui. Então tem alguns clássicos aí, vocês podem ver. Tem algumas coleções, então Matrix, Senhor dos Anéis, tem o Harry Potter, tem também do Crepúsculo, tem alguns outros clássicos aqui. E é assim que tá dividida a prateleira de DVDs. Agora passando para a prateleira dos livros que serão lidos esse ano ainda. Então vocês podem ver, tem algumas decorações já que eu deixei. Como, né, já ultrapassou, não deu tudo em pezinho, tem alguns ali em cima também, mas livros que serão lidos, mangás, tudo que serão lidos, esse ano. Esse realmente não tá dividido por autor, nada. Ele está dividido em ordem de leitura, para facilitar na hora de pegar. Então fica bem mais fácil dividir na ordem os livros que são lidos esse ano. Então, tem ainda algumas coisas aí. Tem alguns livros que são de leitura que eu vou fazer por fora, que não tem nada a ver com o canal, mas fazer com as meninas, mas aí é a ordem que tá. Lá em cima tem o quadrinho do canal. Ainda tem algumas decorações aqui no espaço que eu vou fazer, mas a prateleira em si já foi. Então vamos lá pra baixo. E aqui eu coloquei livros de religião, de teatro, dança, para estudo, né? Tem até marketing aqui, tudo, que é época da minha faculdade, mas são livros que eu posso ainda usar, né? Até para coisas aqui do canal. Então eu deixei essa estante realmente como uma estante voltada para isso, realmente, né? Que então é coisas de estudos, religião, essas coisas assim. Passando para a prateleira aqui do lado, então aqui eu comecei a colocar, ainda tá bem tímida, mas assim, tem os 2 primeiros do Harry Potter. Como eu ainda não gravei vídeo dos últimos livros que eu li do Harry Potter, que é o 3º e o 4º, então eles ainda não estão aqui na estante. Então, decoração. E aqui também, né, tem do projeto do Tolkien. Então, por enquanto só tem o Hobbit, porque o segundo a gente tá lendo. Tem o C.S. Lewis, que é do clube de membros da Flávia, do canal dela. Tem o livro da Jana também. Ai, tem um negócio aqui na cadeira que tá saindo, desculpa, gente. Tem um livro da Jana aqui, Tempestade.
do Norte, e tem do Game of Thrones também, que é o primeiro, né? Então eu deixei meio que essa estante assim, vocês veem que é medieval, e aqui tem o Harry Potter, mas é como vai ser uma coleção e o que eu tenho de livros medievais não vai completar essa estante inteira, então eu vou colocar também a coleção do Harry Potter aqui. Passando para outra prateleira, aqui temos livros de cinema, que eu ganhei até das primas. E aí aqui desse lado temos os livros de biografia. A maioria aqui ainda não tem previsão, ainda não está num projeto. O único que está já programado para ler é esse do Elvis, que não deu ali na outra prateleira, que é pro ano que vem. Então eu coloquei aqui junto com os de biografia mesmo. Então vai ficar essa estante mais voltada para isso mesmo, de biografia ou coisas de cinema também. Agora passando para a próxima prateleira, as decorações da Frida aqui. Esse daqui eu comprei até uma vez no aeroporto, não sei se foi vindo de São Paulo aqui para Florianópolis ou daqui de Florianópolis para São Paulo, mas foi uma lojinha, tá? E aqui foi minha mãe que fez até. Muitos aqui na prateleira que vocês viram até foi ela, do Pequeno Príncipe, foi ela também. Muitos não. Então vamos para a prateleira aqui do lado, que é aquela com designer diferente. Tem as decorações aqui, eu vou tirar só para mostrar para vocês. Essa prateleira eu deixei voltada para autores nacionais independentes. Tem até aqui livros de algumas autoras parceiras aqui do canal. Livros nacionais de algumas autoras mais conhecidas do grande público. Mais autores independentes também. Tem uns livros aqui que vocês devem ter até olhado aqui, né? Biblioteca da Meia-Noite, A Cabana. Que aí então, assim, não tinha como uma prateleira só para isso, porque não tem muitos desse tipo de livro. Vamos dizer assim, que é mais para cura, porque assim, A Cabana eu não queria deixar junto com os livros ali na prateleira de religião, porque por mais que fale sobre religião, ele é mais do que isso, né? Então, vamos dizer que entre um pouco pro de cura também. Então, eu preferi deixar junto com esses nacionais, até para ajeitar melhor, assim, a questão da divisão, que faz sentido para mim, do espaço. Então eles estão aqui e ficou dessa forma. Então dividi aqui por autores, os que tem mais de um, né? Então tem o da Cabana, tem 2 desse autor também. Aqui também tem um outro também que é da mesma autora. Então procurei fazer dessa forma. Passando para a próxima prateleira, tem aqui já a decoração da Frida. Essa Frida eu comprei até no aeroporto, eu não lembro se foi numa lojinha vindo de São Paulo para Florianópolis ou daqui de Florianópolis para São Paulo, mas foi no aeroporto. Esse daqui foi minha mãe que fez. Tem o Pequeno Príncipe que vocês viram, que também foi ela que fez. Essa prateleira está voltada para suspense, thriller, terror, tudo esses mais pesados. E aqui realmente eu dividi por autores, os que eu tenho de autores. Então eu tenho o Caixa de Pássaros, que tem o primeiro e o segundo do Caixa de Pássaros, do Josh Mellerman. Tem um do Harlan Coben, eu tenho outro físico do Harlan Coben, mas ainda vai ser lido esse ano, então não coloquei aqui. Tem do Robert
Galbraith, que é do Chamado do Cuco. O Chamado do Cuco eu já até li, mas eu já passei adiante ele, não deixei aqui na minha estante realmente. Gostei do livro, mas não ao ponto de guardar de recordação, né? Vamos dizer assim, mas é um bom livro, vale a pena ler, tanto que eu quero ler os outros que eu tenho aqui na estante. Aí tem a Freida, que tá em alta, ainda não li, é o único que eu tenho dela, então não conheço realmente a escrita dela aqui. Tem da Tess, que eu ganhei de presente há pouco tempo. Tem os outros. Tem meu queridinho Entrevista com o Vampiro, que é um favorito meu. Maravilhoso. Tem alguns desses livros aqui que já estão programados para projeto, né? Principalmente esse do Grande Houdini, o Exorcista, já estão programados, leituras já programadas. Esse do George Melman já li, então Garota Exemplar também, tem pouco tempo que saiu até vídeo no canal, então tá misturado, mas é a prateleira de suspense, thrillers, ficou por aqui, gente. Próxima prateleira, temos nosso amigo aqui, mas é a prateleira voltada para distopia, fantasia. Então, assim, já tem o meu querido, uma distopia favorita, Conto da Aia. Tem alguns spoilers aí. Tem alguns livros que já estão com leitura programada também, mas não deu na outra prateleira, então deixamos aqui. E temos o Príncipe da Névoa, meu outro queridinho, autor queridinho aí, que tá em andamento o projeto dele. Mas é isso, é a prateleira de distopias e fantasias. Passando para a prateleira do lado, aqui a grande maioria, tirando a velha loja de curiosidades que não está com leitura programada, mas o restante aqui já tem leitura programada e aí não deu na prateleira, né? Tem o projeto de guerra, tem o projeto do Catarse, tem o projeto de leitura das lives de 1 hora, então tem algumas coisinhas aí que já estão programadas para ler, que é decoração, e desse lado mangá, que é o projeto de mangás, tem quase toda a coleção do Perfect World, porque como tá lendo, os outros volumes já estão programados para ler esse ano, então estão lá na prateleira dos livros que vão ser lidos esse ano. A Nohana eu já li, mas está programado para a gente ler em algum momento também no projeto de mangás. Eu e a Euclênia colocamos como opção também. E esse 1945 tá no projeto de guerra, mas também não deu na prateleira de leituras, e aí eu coloquei aqui, junto com os outros mangás, porque é um mangazinho também, gente. Então, tá aqui. Agora vamos para a última prateleira de romances. Tem também algumas coisas de guerra, né, aqui, mas é isso. Então temos Dama das Camélias, tem os Bridgerton. Eu tenho só esses 4 primeiros, os outros realmente deu uma aumentada essa coleção, porque essa coleção é lindíssima, é de colecionador, eu fiquei apaixonada. Livros de época, assim, nossa, eu achei muito lindo. Ele tem a borda que não vai dar pra ver, mas é toda dourada, gente. Eu achei lindíssima essa coleção e fica muito bonita na estante. Então, aqui vemos que eu já dividi assim, coleção ou autor, né? Então, temos Jojo Moyes. Tá faltando alguns, tem alguns que
foram lidos, né? Tem o que foi lido há pouco tempo no projeto com a Camilinha, tem que fazer vídeo ainda para o canal. Tem um outro que está no livro Viajante. E tem um outro da Jojo Moyes que eu também passei, né, a frente, que eu li, mas vocês podem ver que eu tenho quase a coleção inteira. Eu comentei, eu acho que foi em alguma live, que foi um tempo atrás, ainda não tinha canal, eu tava passando por uma ressaca, assim, que foi durante alguns anos que eu não conseguia ler. E aí começaram a sair os livros da Jojo Moyes e aí eu comecei a comprar, porque tava no hype, e comecei a comprar todos para ver se eu voltava a ler. Então, por isso que eu tenho aqui quase toda a coleção dela. Eu acho que eu não tenho os 2 últimos livros. Então, bolo de limão maravilhoso, já tem vídeo no canal, tem o Morro dos Ventos Vivantes ali, tinha daquelas coleções antigas que agora só acha isso em sebo e olhe lá. Então tem alguns livros, esse livro é maravilhoso, gente, ainda vou fazer vídeo aqui pro canal. Então, temos aqui algumas coleções, tudo. Já imagino aqui, agora tá passando por esses daqui, Cássius falando dos livros de Hot. Esses foram os livros que eu até falei que a Amazon fez uma promoção que tava saindo tipo por R$10. Isso foi bem no comecinho, quando eles estavam colocando os livros da Ali aqui. Não li ainda. Então, assim, todo mundo fala, mas eu não tenho nem ideia. Então, já quando eu comprei, eu nem sabia que tinha, né? Hot, esse hype todo, assim, né? E aí o Cássio vive me sacaneando, então, em live, mas é isso. O Cássio, é isso que tem, Cássio. É isso que tem pra hoje, né? A prateleira inteira, ele achou que era a prateleira toda. Olha, só tem aqui isso. E aí aqui temos mais alguns, tem o clássico do Goonies, a época de infância, e aí também livros da guerra que também estão no projeto de guerra que eu tenho com a Jana. Esse daqui, ele não vai entrar no projeto de guerra, O Tempo Entre Costuras, eu já fiz até vídeo aqui no canal, eu li há pouco tempo, então não quero ler. Pode ser que mais pra frente, de repente, eu faça a releitura dele no projeto, mas por enquanto eu não coloquei ele não, mas todos os outros aqui, ó, estão no projeto, é que não deu lá na prateleira realmente, mas então é isso, gente. Vou finalizando aqui. Então a estante ficou aí desse jeito. Espero que tenham gostado. Vocês vão vendo mais dela aí nos vídeos e lives do canal. Bom, pessoal, só para finalizar aqui, mostrei a estante, mas aqui é o cantinho onde eu trabalho, né? Que eu preparo os vídeos, faço a edição, faço as lives também. Então, assim, também tá todo decoradinho. Eu acho que o ambiente tem que ficar bem legal, né? Bem harmônico para você conseguir trabalhar legal. Então, só para vocês verem que aqui, ó, tá vendo? Tem até aqui são os livros das lives de sprint, eles já ficam aqui realmente. Aqui são os livros, eu deixei nessa prateleira os livros que vão ser lidos esse mês ou vão começar a leitura também. O Globo de Neve. Aí aqui, assim, tem o primeiro prédio do Lego, tem que até voltar, né? Agora montar, acho que agora eu consigo voltar, gente. Passou a loucuragem já.
E aí a prateleira ali em cima são os livros que já foram lidos e eu vou fazer ainda resenha pro canal, são livros que eu ainda não fiz vídeo, né? Então é isso. Tem até um gato aqui deitado na cadeira. Então é isso, gente, esse é o cantinho As Três Artes, onde eu preparo todo o conteúdo para vocês. E quem acompanha as lives também consegue ver um pouquinho, não vê desse lado, né? Acaba vendo mais a estante, mas é aqui que eu sento nas lives de sprint de leitura. Os bate-papos de filmes e séries são todos feitos aqui. Então é isso, pessoal, vou finalizando esse vlog, espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos vídeos aí do canal. Bom, pessoal, não tem mais muito o que falar. Espero que vocês tenham gostado, como eu estou, assim, amando esse cantinho aqui. Espero que vocês também tenham curtido aí a arrumação, sentido como é que foi pra mim, né, passo a passo aí, e tenham gostado do resultado final. Bom, eu vou ficando por aqui, mas nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!